Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Conservando os valores e guardando a identidade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição conheceremos a profecia de Isaías sobre o cativeiro babilônico dos jovens de Judá, no item número 1. No item número 2 da lição, contemplaremos um ilibado caráter de Daniel e seus amigos. E finalizando o nosso estudo, identificaremos as virtudes morais e espirituais para mantermos a identidade cristã. Item número 1 da lição, a profecia de Isaías sobre o cativeiro babilônico dos jovens de Judá. O profeta Isaías, em 712 a.C., predisse ao rei Ezequias que os jovens nobres de Judá seriam levados cativos para a Babilônia, para se tornarem eunucos no palácio do rei. Isaías capítulo 39, versículos 5 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Item número 2 da lição, um ilibado caráter de Daniel e seus amigos. O rei da Babilônia sabia que para proporcionar o crescimento contínuo de seu império, ele precisaria de homens com algumas mínimas virtudes físicas, morais e intelectuais. Entre elas, que não tivesse nenhum defeito físico, com boa aparência, sábios e doutos na ciência, sendo ainda bastante competentes para a administração das atividades do palácio. A tentativa da mudança do caráter de Daniel e de seus amigos. Na cultura judaica, o nome escolhido para uma criança reflete a dotação de seu caráter. E no caso de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, os seus nomes representavam uniformemente o nome de Deus, associando as qualidades morais e espirituais do Senhor às vidas destes 4 jovens. Por outro lado, quando estes rapazes foram levados cativos para a Babilônia, era ato comum na sociedade babilônica que os nomes dos cativos fossem mudados para que se esquecessem de seu Deus, da sua fé, do seu povo e da sua pátria. Assim, na relação direta entre os nomes originais e modificados dos jovens, com os seus respectivos significados, nós temos no lado esquerdo o nome judeu e o significado. No lado direito, o nome caldeu, que foram então modificados, e o seu significado. Na primeira linha nós temos então Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz. O seu nome foi mudado para Beltesazar, que significa Bel te proteja, no caso Baal. Ananias, o significado é Jeová é gracioso. No nome caldeu, Sadraque, ordem de Acor, deusa da lua.
Azarias tem como significado: Deus é o meu ajudador. Seu nome foi mudado para Abednego, servo de Nebo. E nós temos Misael, que quer dizer quem é igual a Deus? Uma pergunta, uma indagação. E aqui nós temos o nome caldeu, Mesaque. Quem é Acu? Item número 3 da lição. Mas quero dizer antes que, apesar das mudanças de seus nomes, Daniel, Ananias, Azarias e Misael não se dobraram aos costumes, às tradições, aos prazeres da Babilônia. Ao contrário, eles mantiveram-se firmes, vivendo segundo a sua fé, segundo a vontade do Senhor, com fidelidade a Deus e com integridade moral. Item número 3 da lição: as virtudes morais e espirituais para mantermos a identidade cristã. Cabe-nos agora, neste momento, uma reflexão. Quais virtudes precisamos desenvolver para servir a Deus sem perdermos a nossa identidade cristã? A Bíblia, ela apresenta 9 virtudes que, uma vez desenvolvidas em nosso ser sob a ação do Espírito Santo, eleva a nossa maturidade espiritual, refletindo então na excelência de nosso caráter moral e espiritual diante de Deus e da sociedade. Estas 9 virtudes estão tipificadas no chamado fruto do Espírito, que está na carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Vamos então fazer a leitura da carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Vamos então agora ver, estudar, compreender o fruto do Espírito, representado aqui por estas 9 virtudes, que não devem ser desenvolvidas de forma unitária, mas todas elas em conjunto, na nossa forma de ser e viver. E a primeira é o amor. E o amor significa um amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos, como ensinou o Senhor Jesus. A segunda virtude do fruto do Espírito é a alegria. É a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo esta alegria de caráter permanente por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. Terceira virtude, paz. É a paz caracterizada de forma tridimensional, na dimensão vertical, paz com Deus; na horizontal, paz com o próximo; e com profundidade, paz consigo mesmo.
Amor, alegria, paz. As 3 primeiras virtudes. Quarta virtude, paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições, incompreensões dos outros. Quinta virtude, benignidade. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. A bondade. Sexta virtude do fruto do Espírito. É a capacidade de praticar o bem a todos, sem qualquer interesse particular ou recompensa. Sétima virtude, fidelidade. É a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Oitava virtude do fruto do Espírito, mansidão. É a virtude que, em meio às verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. Nona virtude, domínio próprio. É a virtude de controlar as paixões da carne, ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Portanto, recapitulando, as 9 virtudes que um cristão deve desenvolver em seu ser para que venha a manter a sua identidade cristã. Daniel e seus amigos, eles desenvolveram estas virtudes. E vários fatos e acontecimentos narrados no livro de Daniel exatamente mostram cada virtude dessa sendo desenvolvida, praticada por Daniel e seus amigos. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós, como cristãos, devemos então desenvolver todas estas virtudes, sem exceção. Porque se deixarmos de praticar ou de ter em nosso ser uma dessas virtudes, o fruto do Espírito estará incompleto. Numa analogia, é como se fosse uma laranja com 9 gomos, e se eu tirar um gomo, a laranja está incompleta. E é assim que nós devemos então, como fruto do Espírito, ter estas 9 virtudes em nosso ser. Concluindo a nossa aula de hoje, quero antes ler o texto base da nossa aula, que vai de Daniel, que está no capítulo 1, que vai do versículo 3 ao 7. E aí, estes versículos, eles contextualizam o que nós falamos aqui durante toda a aula. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 1, 3 ao 7. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir ao palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia,
e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao longo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Meseque, o Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Palavra do Senhor, graças a Deus. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, vimos que Isaías profetizou 126 anos antes do acontecimento que os nobres jovens de Judá seriam levados cativos para a Babilônia. Aprendemos que o rei Nabucodonosor fez uma tentativa de mudar a identidade moral e espiritual de Daniel e seus amigos para o referencial das crenças, valores e dogmas da Babilônia, sem qualquer êxito. E, por fim, identificamos as virtudes desejáveis de um cristão, embasados no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Uma firme decisão de não se contaminar. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.